quantas coisas eu e você perdemos. Talvez você perdeu um celular. Talvez você perdeu um objeto de valor. Mas não era valor para você financeiro. Talvez era um valor de estimação, não tinha valor. Era imensurável o que aquilo representava para você. Existem pessoas que perdem e têm dificuldade de perder. Principalmente em jogo, ou seja, num jogo de futebol, quando você é envolvido numa competição. Eu me lembro, anos atrás, nós estávamos no Ministério de Casais e a minha esposa fez uma gincana, umas atividades e colocou por famílias. Gente, virou uma guerra tão grande aquilo. Nós tivemos que parar aquilo e clamar misericórdia, porque as pessoas abriu o porão que estava dentro dela e começou a sair um monte de monstro lá. Porque ela não queria perder. Ela não aceitou perder. E aquilo fez mais mal do que bem. Tanto é que aquele tipo de competição acabou que a gente mudou assim a estratégia. Porque na realidade aflorou o que estava dentro. E eram pessoas que até eram pessoas que tinham liderança dentro da casa de Deus. Mas que demonstrou que não tinham maturidade para algumas áreas da sua vida. Então, isso de perder, queridos, tem pessoas que têm essa dificuldade de aceitar algumas percas. De repente você tem perdido também, deixado de lado algumas coisas e o seu casamento tem esfriado a ponto de quase o perder. Ou pessoas já perderam o casamento, já estão talvez no segundo casamento. Talvez o pai perdeu o coração do filho. Por quê? Porque não deu atenção, não abraçou, não escutou, não sentou para ouvir. Hoje, isso aqui, que é o celular, tem tomado a vez da conversa, do diálogo, da comunicação. As pessoas hoje não sentam mais na mesa para conversar, não sentam mais na mesa para agradecer o alimento, não sentam, cada um pega o seu prato, vai para o seu quarto. Perdeu-se e está se perdendo, e estão se perdendo alguns princípios da família. Por quê? Porque a tecnologia tem invadido nossa vida. E tem coisas que não vão mais parar. Você que tem que dar um basta em algumas coisas. Ontem estava conversando com um menino, ele falou assim, a gente entrou num jejum por causa do encontro de grupos sociais, essas coisas, eu deletei do meu celular. E a gente também está num jejum de comunicação, nós não vamos ouvir nada de jornais, nada do que é do mundo, nós queremos nos guardar para ouvir só o Espírito Santo. E o menino falou assim para mim, aí eu falei assim, só não vou deletar o WhatsApp dessa vez, porque eu preciso mandar mensagem, preciso me comunicar com o povo aqui da igreja. Ele falou assim, pois é, pastor, é isso, o WhatsApp hoje é uma ferramenta que ela é quase que indispensável para a comunicação entre as pessoas. As pessoas hoje não te atendem quando você liga para ela. Quando você usa o seu telefone para ligar, ela não te atende, mas quando você manda uma mensagem, ela te responde. É ou não é? As coisas estão assim, mudou-se. A sociedade está numa transformação. As pessoas estão indo num tipo de vibe que talvez não volta mais. E você tem que colocar alguns limites na sua vida, na sua família. Você tem que ser um pai hoje, nessa época, muito presente com sua família, com seus filhos. Se eles estão se escondendo, se estão numa fase de adolescência, você fique muito junto deles. Porque corre-se o risco de você perder o coração dos seus filhos. E depois você não vai conseguir reaver tão fácil. Porque hoje o traficante está adotando seus filhos. Hoje pessoas mundanas, pessoas que não têm princípios cristãos de valor da palavra de Deus, o inimigo vai colocar essas pessoas ao teu lado para tentar roubar o coração dele, porque eu até estava conversando ontem com
com a minha esposa, com a pastora Rita. A nossa filha, né, nossos filhos hoje estão, graças a Deus, na presença de Deus. A Sara foi sempre uma menina tranquila e quieta, né? Mas não é porque ela foi assim que ela não teve entendimento. Hoje ela está com 19 anos. Não é porque ela não teve entendimento da vida. Ela nunca nos deu trabalho, né? Nunca. Ela teve um relacionamento o ano retrasado, né? E era um menino que estava aqui e tal, e não deu certo. Ela disse assim: se não sonha os meus sonhos, então não pode andar comigo. E ela pegou e tchau, mandou embora o cara, né? Com todo o respeito e amor que eu tenho pelo menino, mas ele não sonhou os sonhos dela. Deus agora preparou um outro menino, um menino abençoado também. E o que eu vejo é que ela, muito centrada naquilo que ela, uma menina que lê muito, que é muito informada, está muito antenada em muitas coisas. Aí estava falando com a Rita sobre a nossa netinha, a Ágata. A Ágata é uma princesa. Ela fala coisas que você, meu Deus, de onde saiu isso, né? Um dia ela falou assim: vovô, com 5 aninhos, né? Ela falou assim: vovô, meu pai está muito ansioso. Falei: ansioso? Onde é que ela tirou essa palavra, meu Deus? É que ela quer dizer que o pai estava nervoso, né? Mas eu até falei para a Rita que os pais vão ter que estar muito junto com ela, porque ela é uma menina muito extrovertida, parecida com a avó, e muito acelerada como a avó. É um xerox da avó, né? E se não tiver os pais muito juntos, esse tipo de gente, o inimigo chega e sabe aonde ele rouba o coração, porque é uma pessoa que se comunica muito. Então isso faz com que o inimigo arme uma estratégia para machucar o coração dos pais, para você não ter mais paz, para você desanimar até da tua fé e perder a sua fé dentro da sua casa. Amém, gente? Vocês estão entendendo o que o Espírito está falando nessa manhã? Que você não pode perder o coração dos seus filhos dentro da sua casa. Você não pode perder a sua fé dentro desta casa. Entenda uma coisa: dentro da casa é que aonde você talvez tenha frustrações. Dentro da casa é onde você tem frustrações com pessoas. É dentro da casa. Dentro da casa, que muitas vezes nós chamamos a casa como igreja. É dentro da igreja que você vai se frustrar com pessoas. Não é lá fora. É aqui dentro. Mas por que é assim, pastor? Porque isso gera maturidade e crescimento espiritual para você. Você não pode ficar a vida inteira como um bebê espiritual. Deus quer fazer com que você cresça, que você se torne uma pessoa madura. Mas como que eu vou me tornar uma pessoa madura, pastor? Quando pisarem no teu pé aqui dentro, quando te desagradarem aqui dentro da casa. Talvez você está perdendo uma dracma, você está deixando escapar valores que você tinha, e você diz assim: poxa, eu achei que dentro da casa de Deus era tudo bacana, todo mundo era de Deus, todo mundo era santo aqui dentro. Mas, queridos, a casa do Senhor é um hospital, é um lugar onde as pessoas que estão doentes lá fora vêm aqui para se curar. Amém, queridos? Então não pense que esse é um lugar onde as pessoas estão totalmente saradas e curadas. As pessoas, elas chegam aqui e o tempo de igreja que elas têm não define a sua maturidade espiritual. Amém, queridos? Isso tem que ficar claro para você. Tem pessoas que no meio da caminhada se desviaram do caminho, foram errando o alvo. O nosso alvo é
Cristo. O nosso alvo é Cristo. Você tem que olhar para Ele. Muitas vezes tem pessoas olhando para o homem e saindo do caminho, perdendo a sua salvação, perdendo as bênçãos que Deus tem preparado para você. Não dê ouvidos. O inimigo vai levantar pessoas para tirar você do caminho. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa escolhida por Deus. Foi Ele que te escolheu. Olha o que está escrito em João, capítulo 15. Isso tem que ficar claro para você, que foi Ele que te escolheu. Diz assim, 15:16, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, queridos, você foi um escolhido por Deus para dar frutos dentro da sua casa, dar frutos de você dentro da sua casa, você é um exemplo. Os seus filhos estão olhando para você quando você pega o seu carro e fura o sinal. Quando você fura o sinal, eles estão olhando para você. E tem crianças assim, papai, você furou o sinal vermelho. Não dá nada, filho. Tudo isso está indo para a conta. Tudo isso você está multiplicando para baixo. As suas atitudes de conivência com os seus filhos quando eles erram, e você não o corrige, e você não usa uma varinha, e você deixa ele bagunçar e fazer o que ele quer, cuspir nos adultos, falar palavrão. Tudo isso vai ser cobrado um dia. E de quem? De você que é pai. Depois não adianta chorar. Depois que seu filho estiver perdido no mundo, não adianta chorar. Queridos, eles vão ter que fazer uma escolha na vida deles. Você já fez a sua escolha. A sua escolha foi Cristo, amém, queridos? Mas o seu filho, que ainda não teve a maturidade de chegar num tempo da sua vida e escolher, mas ele vai ter o tempo dele. E ele vai pesar o quê? A conduta dos pais. Se os pais tiverem uma conduta, por mais que ele pode até se desviar. O nosso filho batizou com 13 anos. Depois de batizado, ele se desviou, foi para o mundo, fez um monte de coisa. Quando ele se tornou adulto, com 18 anos de idade, 19, ele voltou para o caminho. Por quê? Porque ele sabia que o pai e a mãe passaram valores para eles. Então ele voltou, ele sabia, né? Aleluia. Eu me lembro de uma vez que o nosso filho estava lá em Camboriú. Ele fez 18 anos, já achou que era homem, montou na motinho dele, pediu sua bênção. Foi muito difícil aquele dia. E nós o abençoamos, ele saiu dali rasgando com aquela motinho 125. Meu Deus, foi para Camboriú, lá ele conheceu a Rafa, que hoje é a esposa dele, mas naquela época lá ele estava virado. Era pagodeiro, né? Jogador de futebol, só que daí ali Deus tratou ele. E ele então, para sustentar uma esposa, né, teve que trabalhar num hotel de ajudante de ordens, é isso, né? Aquele que fica lá com as mensageiro, fica lá recolhendo as malas e tal. E daí, de noite, de dia ele trabalhava lá, à noite ele trabalhava de garçom num restaurante lá, muito chique e tal, e ele começou, e ali ele aprendeu a ser homem. Ali ele foi humilhado. E um dia, ele ligou para mim e para a mãe, né, para a gente buscar ele lá, que ele não aguentava mais aquela vida. Mas ele ficou uns 2 anos lá, né, pastor? Ficou uns 2 anos lá. E uma das coisas assim, que houve uma conferência de uma grande igreja no Brasil. Então, onde ele foi mais humilhado.
por aqueles que se diziam povo de Deus. Ele foi humilhado no hotel, porque as pessoas não sabiam tratar com educação. E ele foi humilhado lá no restaurante. E pasmem vocês, aqueles que estavam lá na convenção para eleger uma direção nacional de uma igreja, que eu não vou falar qual é, eles, aquelas pessoas que estavam lá, pediam um ice. E diziam assim, o pastor presidente, porque eles eram pastores, está chegando lá. O que é ice? Cachaça. Os caras estavam bebendo na mesa que ele servia. Sabe o que serviu aquilo lá para ele? Não serviu para ele se desviar. Serviu para ele lembrar o que ele tinha dentro de casa. Ele tinha um pai e uma mãe. Que eu não vou aqui fazer... não vou legislar em causa própria. Mas ele sabia o exemplo que ele tinha do pai e da mãe. Ele falou assim, esse lugar não é para mim. Aí ele ligou para a gente foi lá, pegamos as coisas dele e voltou para casa. Dali foi um período assim bem difícil para ele, porque ele voltou ainda para o pagode, aqui ele encontrou todos os amigos e tal. Mas quando nasceu o bebê, que é a minha netinha, ali Deus quebrou ele lá no meio, né? E aí ele então teve uma família, casou-se, hoje vivem abençoados, né? Hoje tem a liderança da célula lá em Campina. Estão apaixonados por Jesus e é um adorador. Se você quiser ver o que Deus está fazendo na vida do Ícaro, vem aqui no primeiro domingo do mês, quando ele ministra o louvor aqui na igreja. Então, queridos, os seus filhos, se hoje eles desviaram, mas eles vão ver o que um dia? Eles vão ver o exemplo dos pais. Eles vão ver que eles podem ter perdido tudo nessa vida, mas tem um pinguinho de fé dentro deles lá. Porque essa fé, quem semeou foi vocês, seus pais. Você que é pai, você que semeou. Então isso, entenda que a eternidade que você semeou no coração dos seus filhos, das pessoas que estão ao redor de você. Você não pode perder sua fé por causa de algumas lutas que você tem enfrentado. Se você tem enfrentado algumas lutas, ela tem que servir para crescer você, para te fazer crescer, para você olhar para aquilo, e aquilo ali que você está enfrentando tem que te motivar mais a seguir em frente. Veja que a luz que no verso 8 lá, volta lá para Lucas, a luz é o Senhor Jesus. Ela diz assim que ela pegou então a candeia, né? Porque ela perdeu a dracma, não foi lá na rua. Ela não perdeu a dracma fora de casa, ela perdeu a dracma dentro de casa. Então, quando ela perde a dracma dentro de casa, ela acende a candeia. Uma das coisas que você tem que ter na sua vida é nunca perca a comunhão com o Senhor Jesus. Você pode ter seus momentos de fracassar na sua vida, de não perder, você não perdeu a guerra, você pode até perder algumas batalhas, mas a guerra você não pode perder. A guerra você não pode perder, né? Lembra sempre aonde você caiu, lembra-te aonde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras, amém, queridos? Sempre tenha um coração disposto de arrependimento, de reconhecer que nós somos falhos, e de reconhecer que se o outro está errando lá, olhe para aquele outro que está errando e aprenda com o erro dele. Não queira você então cair no erro dele. Não seja uma pessoa que fica apontando só o dedo para o outro, não. Olhe para ele e diz assim, Deus tenha misericórdia dele, que eu não cometa o erro que ele está cometendo agora. Não faça isso. Não seja um acusador, o acusador é o diabo. Não faça o papel do diabo nessa terra. O que nós vemos aqui também é que ela então busca a ajuda do Espírito Santo. Porque se acendeu a luz, é porque havia escuridão.
Se tem escuridão, você tem que buscar mais a Deus, por quê? Porque aonde tem a escuridão, tem que ter luz para acabar com as trevas. As trevas da sua vida, do coração, os problemas que você não consegue resolver. Talvez você ainda tenha algum probleminha com o vício, alguma luta que você não consegue vencer. Cada vez que você busca mais a Deus, coloca o Senhor em primeiro lugar, Ele vai te ajudar você vencer suas batalhas. Não queira ser super-herói. Essa semana passada eu fiquei sabendo de um pastor que se suicidou lá em Guarapuava. Quem viu essa notícia? Muito triste. Um homem que era envolvido com crianças, né, pastora Rita? Um homem que envolvia com o Ministério de Crianças lá, e nós estamos aí no setembro amarelo, que é contra a depressão, e ele caiu. Gente, eu sei o que é depressão, eu fiquei 3 anos com depressão. Nunca achei que ia passar por isso. Hoje eu tenho escola nisso, faculdade. Eu passei por isso, eu sei como é. E uma das coisas que mais me ajudou foi me jogar na oração. Eu me jogava na oração. Eu ficava horas e horas orando a Deus ali. E isso virou uma prática na minha vida. Hoje eu não consigo ficar mais sem orar. Às vezes a gente vê assim aqueles pastores no gabinete pastoral, sentado. O meu está lá criando poeira. Eu passo lá de vez em quando. O meu negócio é aqui, ó, nesse altar. E na sala de oração lá, gastando tempo com Deus. Porque isso que me sustenta. E é isso que vai trazer luz em meio às trevas para a tua vida. Se você não se jogar numa vida de oração, você vai apagando. Porque daí as trevas vão engolindo você. Os problemas vão engolindo sua vida. E aí você acaba perdendo as coisas dentro da sua própria casa. Mas acenda essa candeia. Acenda. Aí ela pega, e ela então pega, no verso 8 mesmo, ela começa a varrer. Você já viu quando você vai fazer uma limpeza dentro da sua casa? Você que gosta às vezes, não é que você gosta, mas se você não fizer, a coisa fica feia lá dentro. Então você começa a levantar o sofá para lá. A gente chega em casa, né? A nossa vida hoje está muito diferente do que era antigamente, porque a igreja realmente cresceu. Hoje nós temos aí quase 400 pessoas congregando com a gente. Então, não dá mais tempo de cuidar, mas eu me lembro assim, quando eu chegava em casa, às vezes no sábado, né, que a gente não estava no integral ainda, quando eu olhava aquilo, ou sábado, ou sexta, ou um dia de semana, eu vinha almoçar, era sofá lá em cima, era cadeira para lá, eu falei, meu Deus, agora estou perdido, vou ter que ajudar essa mulher aí, fazer a faxina na casa. Nunca fui muito bom nisso, né? Mas eu vi assim, que ela então estava fazendo uma grande faxina lá dentro. Então ela levantava o tapete, e embaixo do tapete sempre tinha um lixinho. Queridos, as coisas que você tem que trazer sempre, Deus vai fazer com que tudo que tiver encoberto na sua vida vai aparecer, vai ser revelado. É melhor que você pegue a sua vassoura e você comece a tirar o lixo de dentro da sua casa, aqui de dentro. Ó. Porque muitas vezes Deus também pode te expor um dia. Deus pode expor sua nudez. Foi o que aconteceu com Noé. O Senhor expôs a nudez dele, através de um filho. Foi errado? Foi. Com certeza o filho errou, expondo a nudez dele. Mas isso aconteceu. E quando, muitas vezes, Deus pode fazer isso com a gente também. Então, ela começou a varrer, ela começou a fazer uma faxina e começou a tirar o lixo que estava acumulado dentro da sua casa. E é isso que nós temos que fazer também. E no verso 8, ela, então, mesmo ali no verso 8, ela encontra. Ela acabou encontrando. Mas como eu falei, não é nós que encontramos, é o Senhor que nos encontra. É Ele que nos escolheu. É Ele que nos achou. É Ele que achou você, é por isso que você está aqui nessa manhã. Foi Ele que te escolheu. Você, diz assim, tinha uma música antiga que eu me lembro que ela cantava, falava assim, achei Jesus, achei Jesus. Lembra daquela? Achei Jesus, achei Jesus. Eu me lembro que tinha uma canção, um corinho antigo.
Achei Jesus, Jesus me viu. Acho que é mais ou menos isso, né? Não, você não achou nada. Foi Ele que te achou. Foi Ele que te encontrou. Porque se não fosse Ele, nós estávamos perdidos. E agora então, depois de o Senhor nos achar, depois de você encontrar as coisas que o Senhor está mostrando para você agora, o que você perdeu? Você tem perdido paciência com as pessoas também? Você não tem tido sabedoria para falar com as pessoas? Você não tem sabedoria para falar com os filhos? Simplesmente, eu sou assim mesmo. Se prepare que Deus vai te pegar então. Você assim mesmo, você vai ver só. O couro de Deus, que é a chibata dele, vai te pegar. Nunca fale que eu sou assim mesmo. Porque Ele vai te tratar, Ele sabe onde Ele vai bater em você. O bater de Deus é diferente, é como uma correção em nossa vida. Ele vai te corrigir. Por quê? Porque o Pai corrige aquele que ama. Porque se Ele não te corrigisse, Ele não te amava. E porque Ele te ama, então Ele te corrige. Por que é que Ele nos corrige? Agora eu me coloco, claro. Por que é que Ele nos corrige? Porque Ele nos ama. E porque Ele não quer que a gente seja condenado. Porque, queridos, quanto mais maturidade, mais conhecimento nós adquirimos, maior será sobre nós, como está lá em Tiago 3:1, vamos ver o que diz lá. Tem aí, Tiago 3:1? Está afiado na espada, irmão? Tá ou não? Sim ou não? Vamos ver lá. Esse versículo é forte. Diz assim: meus amados, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Quanto mais você conhece, mais severo o Senhor será com a gente no dia do juízo. Então não quero saber de conhecer nada, não vou mais ler a Bíblia. Está enganado, querido. Deus não trabalha dessa maneira. Deus não trabalha dessa maneira não, querido. Ele quer que você, quanto mais você conhece, mais você aplique. Quanto mais você conhece, mais você pratique. Então, essa mulher, volta para lá, essa mulher ela faz uma grande festa. Quem é essa mulher? Você sabia que na Bíblia, a candeia representa Jesus, a mulher representa a igreja. Quando o pecador se arrepende, há uma festa no céu, mas há uma festa também dentro da própria casa do Senhor. Então essa mulher é a igreja. Há uma festa, há uma alegria, quando a gente se arrepende, quando a gente tem um coração quebrantado. Coração quebrantado. Agora, cuide, para não perder a sua salvação dentro da casa. É dentro dessa casa, dentro da igreja, que você pode perder a salvação. Mas eu creio que o Senhor está alegre com a gente, porque hoje nós estamos aqui. E no verso 10, para a gente encerrar a palavra, ele diz assim: assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Queridos, sabe qual tem sido a nossa oração esses últimos dias? Falei isso aqui na sexta-feira. Nós temos que ter um coração quebrantado e arrependido. Por quê, pastor? Porque em nós tem que haver um espírito de temor das coisas de Deus. Uma das coisas que o Senhor tem feito nesses últimos tempos, sabe o que é? Dentro dessa casa mesmo. Ele tem dado dignidade para as pessoas. Algumas pessoas sempre foram tratadas como escória, como lixo.
na empresa. Talvez você sempre foi chão de fábrica lá. Talvez você sempre teve o pior salário lá. Aí você chega aqui e o Senhor estende um tapete para você. E faz você caminhar naquele tapete. Aí Ele prepara uma mesa para você. E Ele te serve. E Ele faz você se assentar em meio a príncipes, como Davi falou. Ele diz assim, Ele te tira do monturo ou seja, te tira lá do buraco e faz você se assentar em meio a príncipes. E esses príncipes, eles te honram ainda. O que você entende como isso? Os pastores. Vocês estavam um lixo lá fora. Agora você chega, nós colocamos uma mesa, hoje servimos aqui um café da manhã para os líderes de célula. Nós servimos vocês. Quando nós damos o exemplo, nós mostramos isso para você fazer com as outras pessoas. Não é só para você fazer, receber isso e dizer assim, daqui eu não multiplico mais. Então você era uma pessoa que era destratada, que era humilhada e tal, e agora você senta aqui e você é honrado agora. Os príncipes te honram. Os príncipes são os pastores, que te honram. Agora o que você faz? Pega aquela autoridade e agora você não sabe muito bem como agir, porque você sempre foi humilhado. Então agora eu não vou ser mais humilhado. Agora eu sou um príncipe aqui dentro. E sou um príncipe dentro da minha casa, e sou um príncipe no meu trabalho, e todo mundo vai ter que estar debaixo do meu pé a partir de hoje, porque o pastor também falou um dia. E aí você sai humilhando todo mundo, destratando todo mundo. Aí você sai perdendo o coração das pessoas. Aí você sai perdendo a autoridade que Deus te deu aqui dentro. Aí você perde tudo. Você perdeu. Não fomos nós que arrancamos. A pessoa ela não entende isso. Queridos, peça para Deus sabedoria. Porque quando te fizerem alguma coisa aqui dentro, ou seja, quando te honrarem aqui dentro, é para você aprender a honrar as pessoas que estão abaixo de você. Foi isso que Jesus ensinou, né? Ele falou para Pedro, Pedro, senta aqui que eu vou lavar os teus pés. Aí Pedro diz assim, jamais vai lavar meus pés. Aí Jesus falou assim, olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Jesus estava ensinando a humildade para aquele homem. Pedro não entende nada, diz assim, não, então lava a cabeça, o pé, a perna, vai lavando tudo. Ele falou assim, não, se você já está limpo, não é necessário. Aí não entendeu mais nada ainda. Mas ele estava dizendo assim, olha, se você está curado da sua alma, se as coisas que vão se apresentar para você, que você vai ser um grande homem de Deus, as coisas que vão ser apresentadas para você, essas coisas não vão tomar o meu lugar no teu coração. Você não vai ser influenciado pelas coisas que vão acontecer, porque eu vou te colocar nos lugares que você nunca mais, que você jamais sonhou em pisar. Você vai ser muito honrado nessa vida a partir de agora. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. O Senhor vai te exaltar, pode ter certeza. Mas Ele quer tratar contigo. Aleluia. Você, que Deus falou contigo nessa noite, o que você tem perdido dentro da casa? Vem aqui no altar. Venha para cá, o que você perdeu? Tem perdido o coração dos filhos, da esposa. Você tem perdido sua fé. Tem deixado entrar mentiras dentro de você. Por quê? Porque você deixou que as frustrações que as pessoas te trouxeram fez com que você desanimasse. Queridos, essas coisas podem acontecer, mas jamais deixe e permita com que
você venha perder sua fé. Queridos, igreja é um lugar de tratamento de Deus. A Bíblia fala lá em Provérbios que com o ferro se afia a cada um o seu irmão. Então é aqui onde você vai ser afiado. É aqui onde Deus vai te afiar, te amolar. É aqui onde vai fazer com que você seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. A sua salvação está em risco. Não fique aí no banco, queridos, com os olhos fechados, toda a igreja. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Só você vir aqui à frente, você vai romper uma fase da sua vida que estava estragada, uma fase da sua vida que estava talvez contaminada pelas coisas que você viu, ouviu, porque você foi perdendo, você perdeu a dracma dentro da sua casa, você perdeu tesouros que Deus colocou dentro de você, dentro da casa de Deus. E nessa manhã Ele quer reconstituir isso, Ele quer estruturar novamente, Ele quer organizar a sua vida, a sua casa, Ele quer colocar as coisas no lugar, Ele quer fazer com que esse ambiente de glória aconteça na sua vida novamente. Aquilo que você foi perdendo com o tempo, aquilo que você foi deixando de lado, desanimando. Você era uma pessoa apaixonada por pessoas, por almas. Você era apaixonado pela família. Hoje você vive numa guerra. Hoje você tem vontade de ficar só trabalhando e nem voltar para casa mais. Talvez você esteja vivendo isso, mas o Senhor não quer isso. Ele quer que você tenha e desperte a paixão. Quer que você acenda a candeia lá dentro da casa, que é a sua vida. Quer que você seja a luz. Quer que você peça perdão aos filhos, aos pais. Que você reconcilie com sua família. Que você tenha um coração disposto. Arranque o orgulho de dentro de você. Arranque o egoísmo. Não fique pensando só no seu umbigo. Não fique pensando só em você. Reconheça que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Reconheça que Ele quer te colocar em lugares que você nem pensa e nem sonha. Ele quer estender novamente o tapete para você. Ele quer colocar a mesa posta para você. Mas Ele quer dizer para você que isso não pode tomar o lugar dEle. As coisas que Ele te der não pode tomar o lugar do senhorio de Cristo. Essas coisas vêm sobre nossa vida quando nós somos abençoados. Quando nós começamos a aprender os princípios de Deus para a nossa vida, nós, daquele lixo que vivíamos, sendo humilhados, o Senhor nos exalta. Mas cuide para que isso não seja um laço para a sua vida, para te derrubar. Pai, estão aqui as pessoas, ó Deus, diante desse altar, e que vieram aqui, Senhor, com o coração quebrantado, para que o Espírito Santo, Senhor, dê uma nova oportunidade para eles. Para que eles possam daqui para frente, Senhor. Ó Deus, o Senhor poder contar com eles. Colocar coisas grandes nas mãos de cada um aqui. E que essas coisas que o Senhor vai colocar nas mãos deles, ó Pai. Nada disso vai roubar a paz, vai roubar o entendimento. Nada disso vai criar orgulho. Nenhuma honra que o Senhor fizer com eles vai criar, meu Deus, uma sensação de que eu posso, de que eu tudo posso. Agora eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu piso em cima de pessoas, eu destruo a fé das pessoas, eu mando elas para o inferno, porque agora eu sou filho de Deus. Isso tudo está errado, meu Pai. Que as pessoas possam te conhecer e prosseguir em te conhecer, ó Pai. Porque é isso que o Senhor quer, que a gente possa te conhecer a cada dia. Que a gente não deixe que o orgulho bata a porta do nosso coração. Ele pode até bater, mas ele não pode entrar. Porque a chave está por dentro. Sou eu que tenho a chave do meu coração. Eu não entrego a chave do meu coração para qualquer pessoa não, meu Pai. Sim, Espírito Santo, nos ajude, meu Pai. Fique de pé. Continue com os olhos fechados. Há alguém no nosso meio que gostaria de uma nova oportunidade com Cristo? Ou você nunca aceitou Jesus como seu Salvador? Feche os olhos, por favor, todos vocês. Não precisam me olhar aqui, não.
alguém no nosso meio? Levante sua mão. Pastor, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Levanta a mão. Tem alguém no nosso meio? Glória a Deus. Então, quer reconciliar com Cristo? Abraça ela aqui. Ela quer reconciliar. Mas alguém quer reconciliar com o Senhor Jesus? Estava afastado do caminho e sente que precisa de uma nova oportunidade. Sabe, eu tenho orado para que o espírito do temor do Senhor se apodere dessa igreja. Temor, sabe do quê? De você reconhecer que é um pecador. Pastor, não, nem tenho pecado mais. Não, mas reconheça. Reconheça que você precisa todo dia pedir perdão para o Senhor e dizer assim: Senhor, eu sou um miserável mesmo. Eu preciso da tua graça a cada dia. Mais alguém quer reconciliar com Ele? Levante sua mão. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Então ore comigo, você que quer reconciliar. Diga: Senhor Jesus, nesta manhã eu quero uma nova oportunidade. Escreve novamente o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Meu Pai, eu reconheço que o Senhor veio em carne para desfazer as obras do diabo. Morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia para me preparar morada no céu. Pai, eu abençoo agora essas pessoas e declaro que elas são bem-vindas no reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sabe o que há lá no céu agora? Aplauda Jesus, porque há um júbilo lá. Quando um pecador se arrepende, há júbilo no céu. A festa no céu. Glória a Deus, querido.